Cachoeira dos Índios, ela teve duas razões fortes. Primeiro, a questão foi o nome de Cachoeira dos Índios, qual o motivo, que razão levou a ser Cachoeira dos Índios, né? E por que mudou de Catingueira para Cachoeira dos Índios? E que essas duas razões, paralelo a isso, aconteceu o fato histórico político, que foi justamente a emancipação política de Cachoeira dos Índios. Pelo que a gente lê nas histórias, parece que foi bem assim, não é? Eu não sei se é, né? Então, pronto, você há de concordar comigo. Então, vamos aqui devagarinho. Então, Vanderlei, conta agora para a gente como foi essa história da emancipação política de Cachoeira dos Índios. Aconteceram dificuldades? Será que isso foi bem fácil? Quem foram as pessoas que contribuíram, que colaboraram, que lutaram para essa emancipação política? Cachoeira dos Índios, que antes era Catingueira, ela era um distrito pertencente a qual município? Né? Então, são essas coisas, primeiro, que a gente vai discutir. Fica à vontade. Com o desenvolvimento da agricultura e das fazendas que exploravam a produção de rapadura, mel de engenho, farinha, que tinha em toda a vasta região de Catingueira, não só no que mais tarde se transformou a sede da cidade, porque aí ela já tinha alcançado, nesse momento, um patamar de desenvolvimento social e tinha ganhado a condição de vila. A família Cândido já tinha feito a doação do terreno, as famílias locais se reuniram e erigiram a primeira igreja. Depois veio um padre italiano, mas já um pouco mais adiante, que ajudou muito no desenvolvimento da cidade. Mas antes da chegada desse padre, vale destacar que o fundador da cidade, o capitão Antônio Cândido, ele, vislumbrando o desenvolvimento da cidade e a possibilidade de nós ganharmos a condição de desenvolvimento político, a nossa emancipação, ele começou a coletar assinaturas, visitando todas as famílias tradicionais de toda a geografia do que é hoje o município de Cachoeira dos Índios. E enquanto ele coletava assinaturas para que Catingueira passasse a condição de cidade, algumas famílias, e em especial a família Leite, não todos, mas alguns membros dessa família se opuseram em primeiro momento porque eles tinham vínculos e laços políticos, inclusive com participação efetiva aqui na cidade de Cachoeira dos Índios, de Cajazeiras, perdão. Eles tinham participação na cidade de Cajazeiras. E aí, desvincular o município, eles perderiam o seu braço de apoio naquele momento. Inclusive, nós tínhamos, naquela oportunidade de Catingueira, se não me falha a memória, Abel Moreira, na condição de vereador, que vinha assistir às sessões aqui na casa Otacílio Jurema, vinha a cavalo. E aí você olha o compromisso que tinha e a responsabilidade. Inclusive, eles não percebiam o salário. Vinham por amor, por vocação. Mas o capitão conseguiu sobressair a esse primeiro atravamento, que eu digo que é de cunho político, não é de ordem pessoal. É uma visão política das pessoas que estavam naquele momento atuando na cidade de Cajazeiras e que tinham medo de perder o reduto eleitoral que ficaria em Catingueira. Mas aí ele conseguiu. O capitão conseguiu a liberdade, até porque ele, por ser um herói de guerra, tinha bastante status e nome dentro do Exército Nacional por ter participado das forças expedicionárias da guerra. Ele esteve em Monte Castelo, na Itália, o capitão Cajazeiras. E aí ele era uma pessoa realmente com um amplo conhecimento e conseguiu sobressair esse empecilho e conseguiu fazer com que Catingueira ganhasse a condição de cidade exatamente no dia 26 de dezembro de 1961. O interessante, Carminha, é que ele foi para uma disputa a posterior para a prefeitura da cidade e perdeu para o então médico Epitácio Leite Rolim, que era uma das principais forças de oposição naquele primeiro momento. No entanto, esta situação não impediu o doutor Epitácio de crescer e de se agigantar, de ser prefeito não só de Cachoeira dos Índios, como de Cajazeiras, deputado estadual, e que é hoje um nome digno a ser lembrado como exemplo de alto grau de integridade moral e física. É por isso que eu digo que aquele primeiro obstáculo colocado na história foi apenas uma visão política errônea de momento, mas não interferiu. E aí o capitão contou com o apoio de outras famílias tradicionais, inclusive de um irmão seu chamado Dodô Cândido, que era realmente uma espécie de xerife, de delegado daquela cidade, que resolvia causas e questões de ordem pessoais de famílias. Seu João de Souza, que é uma das minhas principais fontes, hoje já de idade avançada, ele me contou que em dado momento duas famílias estavam brigando por posse de uma terra que tinha um açude. E aí as famílias não se entendiam porque o gado estavam bebendo água no açude e alguém dizia, essa parte é minha, essa é sua. E nunca havia consenso. Chamaram Dodô Cândido. Dodô Cândido foi lá e disse, olha, eu estou passando aqui uma linha imaginária no meio deste açude.
essa parte é sua e essa é dele. E ai de quem atravessar. Hoje, Cachoeira dos Índios, a Dodô já morreu há muitos anos, isso ficou para a história e essa linha nunca foi quebrada e a harmonia voltou a reinar. Esse foi um dos cidadãos que deu apoio ao irmão, inclusive foi perseguido pela ditadura militar, chegou a ser preso. Entre outras famílias que não aparecem na história do nosso município por falta de um resgate cultural e de apoio dos nossos gestores para que tenhamos a verdadeira história de Cachoeira dos Índios, que está seguindo o patamar que eu estou te contando, exatamente pela colaboração de uma pessoa em memória que eu devo frisar aqui, o cidadão Antônio Cândido, filho de Dodô Cândido, que é um grande escritor no estado de Pernambuco, hoje ele é morto, de saudosa memória, filho natural de Catingueira, e que conhecia a nossa história com a palma da mão, inclusive deixou alguns escritos. Esse Antônio Cândido que você falou aí agora, é o mesmo capitão Cajazeiras? É o filho, é um sobrinho. É um sobrinho. É um sobrinho, esse é o escritor, que morou e morreu no Pernambuco, era um grande empresário, dono da Olinda Corretora e Seguro. O capitão Antônio Cândido, primeiro é o capitão Cajazeiras, que é o fundador da cidade, é porque são dois Antônio Cândidos. Aliás, tem um terceiro, tem um Toninho Cândido, que também foi vereador, que perdeu o dedo numa casa, numa escola, que hoje é a casa de minha mãe, e ali também já foi salão de dança, e foi o primeiro ponto de apoio religioso na fundação da igreja aos padres que ali vinham através da minha avó, Luzia Quitéria de Moraes. Então, é a saudosa memória ao vereador Antônio Cândido, que também foi meu colega de classe em Cachoeira dos Índios, quando a gente estudava. Muito brincalhão, né? E que Deus o tenha lá nas luzes da eternidade. Então, Vanderlei, então, assim, como é bonito e como foi bonito a participação desse povo, do capitão Cajazeiras, dessa outra pessoa, o Dodô Cândido, não é? Com essa forma de resolver os problemas, buscando a luz da ciência e da compreensão, não é? É verdade. Você perguntou, Carminha, e por pouco eu ia esquecendo, por que Catingueira para Cachoeira dos Índios? Existe uma outra cidade na Paraíba por nome Catingueira, eu conheci ela recentemente, e aí estava havendo um choque com o outro município também, que era Cachoeira dos Índios. O governador da época enviou uma pessoa ao Alto Sertão para ver essa situação das cidades homônimas e outras situações, como a de São João do Rio do Peixe, que antes era Antenor Navarro. Esse cidadão, na época que mudou Catingueira para Cachoeira dos Índios, por acreditar que lá Alto Sertão era habitado por índios, e aí é uma ideia que realmente tem sentido, porque toda essa região foi habitada por índios. E havia alguns indícios. Não tinha cachoeira, mas ele, por achar um nome pomposo, bonito, colocou Cachoeira dos Índios, no mesmo período que mudou de Antenor Navarro para São João do Rio do Peixe. Então, foi uma determinação, porque não podia haver dentro do estado duas cidades com o mesmo nome. Por isso que Catingueira passou a ser Cachoeira dos Índios.